Fala, turma! E aí, tá tudo certo? Todo mundo bem? Então, vou começar um novo quadro aqui de fazer uma leitura. Bom, vamos ler um livro junto. Fui desafiado aqui pelo diabo e o diabo tá me desafiando a ler esse livro. E eu quero chamar vocês para acompanhar junto a leitura desse livro. Sempre eu vou estar lendo aí de 5 a 10 páginas por dia até finalizar esse livro. E também para criar mais uma vez constância e subir os vídeos aqui todos os dias. Tá bom? O primeiro livro que a gente vai escolher se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, onde ele faz uma entrevista como se tivesse ele conversando com o diabo, perguntando assim as coisas mais profundas sobre a psique humana. E ao decorrer do livro, a gente vai encontrando várias respostas que talvez sejam as respostas que a gente precisa naquele momento, ou a gente vai desenvolvendo uma nova perspectiva de vida, porque os livros nada mais é do que um conhecimento que já existe, que outra pessoa lutou, batalhou, estudou para estar encontrando aquele conhecimento e a gente só precisa talvez absorver aquele conhecimento. E eu decidi trazer esse livro porque ele tem uma simbologia muito grande, tanto para mim e eu acredito que vai ter para você também que foi interessado a ouvir esse livro, né? É como se eu fosse o locutor desse audiobook, beleza? Então vamos começar aqui, vou fazer ó, o compartilhamento da tela também, e aí a gente vai acompanhando junto. Ó, esse daqui é o livro, a capa do livro, né? Ó, mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, Napoleão Hill. É o mesmo autor de Quem Pensa Enriquece, mais esperto que o diabo. Ó, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Uma entrevista inclusiva com o diabo, e exclusiva, escondida desde 1938. Vamos ver aqui, ó. O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem e que não acreditam em fracassos, derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill que disse isso. Pois é, pessoal, é necessário ter principalmente fé, acreditar. Aqui tem um sumário. Eu acredito que eu já vou direto aqui, ó, ler um resumo, o epílogo. Vamos lá, na parte da introdução. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente como investimentos a mais. Quem fez essa introdução aqui é o Tiago Nigro, é o Primo Rico. Já parou para pensar como. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Eu aposto que sim. Basicamente é comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso para preferirmos. Aliás, pô, é difícil mesmo, mas eu tenho que começar isso daqui. Eu recebi um chamado para abrir a boca. Eu preciso de falar, independente se hoje está difícil ou não, eu vou falar, entendeu? Isso daí, ao longo do livro, você vai descobrir que o que está acontecendo comigo agora já é os primeiros demônios sabotando, tentando falar. Você tá gaguejando, você tá ruim, você tá fraco, você não vai conseguir. Mas eu vou conseguir, sim. E é por isso que eu tô aqui. É um compromisso meu comigo. E eu acredito que se eu honrar com esse compromisso, eu vou estar conseguindo encontrar várias pessoas que também precisam dessa ajuda. Vamos lá.
Eu aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou é ela que te domina. Quando eu era menor, eu sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e, para muitos, eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Eu fiz o impossível. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que o meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje, ajuda o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que que eu descobri? O que eu descobri, mas não sabia disso antes, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é um problema, é a consequência dele. Mas qual o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que eu resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante minha jornada, eu descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre a riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter descodificado o código de sua mente. Descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill. Mesmo não tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado, e todos os seres humanos, a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver naquele aprendizado aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que, se ele enxergou mais longe, é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e de decodificar cada vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe a não ser o que é aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir os ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se que quem viver verá. Boa leitura. Como nosso combinado são 5 páginas. Por quê? Existe uma grande meta que é esse livro. Esse livro tem 258 páginas. Se a gente acelerar muito, vai ocorrer o seguinte com a nossa mente. Ela vai achar que ela já fez o bastante, ou de que ela vai cansar e que ela não vai conseguir gerar uma constância, uma disciplina. Quando a gente propõe 5 páginas, a gente mensura essa grande meta de 258 páginas em pequenos resultados, em pequenas tarefas diárias de 5 páginas. E eu vou subindo esses vídeos aqui, ó, constante, constante. Se você entender, vou até parar aqui, ó. Se você entender o que que eu estou fazendo aqui e aplicar o mesmo princípio na sua vida,
Você vai conseguir fazer qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Qual que é esse princípio? É o princípio de cada vez mais criar disciplina na sua vida. A disciplina te leva a lugares inimagináveis, lugares que só, vamos dizer, jogadores de futebol conseguiram chegar, artistas, atletas, atores, empresários de grande sucesso. Mas a disciplina ela é fundamental. S- Presta bem um exemplo. Se eu for disciplinado a ler 5 páginas por dia, essas 5 páginas serem um vídeo gravado para você, será uma constância dentro do YouTube, que me gerará mais resultado, seja na postagem de vídeos, seja na leitura de um livro, seja ainda mais fortificando a minha disciplina, tanto para ir na academia, quanto para criar negócios mais difíceis, tanto para viver, estimular a criatividade, aprender novos conhecimentos, enfim. Vamos lá que falta 2 páginas ainda. Esse primeiro vídeo ele vai ser um pouco mais, vamos trocar uma ideia assim mesmo. Vou lendo e acho que depois a gente vai fazer o seguinte, vamos ler e vamos trocar uma ideia. Vamos ler e vamos trocar uma ideia. Fechou? E já começa. Ó. Pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento escrito pelo filósofo de sucesso número um da América, que após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Napoleão Hill. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Por mais de um quarto do século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar em uma filosofia de realizações as principais causas tanto do fracasso quanto do sucesso, com o objetivo de ser útil para todos os outros que não têm nem a inclinação e nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. O meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para uma faculdade de direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para as revistas. No final, a minha visita, o Sr. Carnegie no final de minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava a me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independente da proposta e que ele tinha a me oferecer. Ele então disse: A sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidas é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também para que dure toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseando nessas histórias as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das coisas do sucesso, das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens homens e mulheres passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante de experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. E todo o campo da filosofia, eu não encontro nada o que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim
que uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas a ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início, e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelos seus feitos. Se você prosseguir com esse trabalho, deve manter deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu não quero dizer o termo fracassado homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que a vida se propôs de coração. Tão inconsciente como parece ser, você aprenderá muito mais do como é ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que você não deve fazer. Na parte final da sua pesquisa, você se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que esse outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar os seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando ele se chama de fracasso. Toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões, ele é forçado a pensar. Se ele pensa com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que é chamado de fracasso, na verdade, nada mais é do que um sinal para elaborar um novo plano ou um objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos e às suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam o seu próprio erro. Fala, turma, ó, vou parar por aqui. Mas é interessante saber que o fracasso não existe. O fracasso não existe. Fechou? Vamos acompanhar aí para todo mundo entender qual que é a essência desse livro, tá? Porque eu acredito que vale muito a pena. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para PDF, quem quiser baixar o livro, tá bom? Para ir acompanhando. Um grande abraço aí. Tchau.